CMAS, Conselho Municipal de Assistência Social. Muitas pessoas me perguntam sobre certificações, sobre quais fazer, como fazer, quando fazer, para que fazer. E eu escolhi hoje a gente falar do CMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social. E muitos dos projetos realmente têm essa certificação. E aí eu trouxe realmente para a gente entender melhor o que é o CMAS, o porquê, quando, para que a gente está fazendo essa certificação. Então, o que é o CMAS? CMAS é o Conselho Municipal de Assistência Social. É o órgão que reúne representantes do governo e da sociedade civil para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços socioassistenciais estatais e não estatais no município. A criação dos Conselhos Municipais de Assistência Social está definida na Lei Orgânica de Assistência Social, Lei número 8.742 de 1993. Então, essa lei, como diz, é uma lei orgânica, então ela é nacional. Ela, como eu coloquei aqui, ela serve para discutir e estabelecer normas de fiscalizar a prestação de serviços socioassistenciais. Então, quando a gente fala normalmente, por que eu tenho que ir na reunião de conselho? Para que eu tenho que pegar a certificação do CMAS? A gente tem que pensar assim, ter a certificação é show, é positivo e isso nos dá credibilidade. Mas não é simplesmente pensar no lado na credibilidade do projeto, mas também no contexto de o porquê eu vou participar do Conselho Municipal. Por que eu digo isso? Antigamente, quando eu participava realmente de um projeto social, que eu trabalhava, eu ia muito nessas reuniões, mas mais no conceito de pegar certificações realmente. Só que aí, como eu falo, quando a gente vai conhecendo mais a fundo, quando a gente vai entendendo o contexto desses conselhos, a gente começa a refletir se realmente eu quero só uma certificação ou eu quero participar dessa mudança da sociedade. O que acontece? Quando a gente diz em discutir, estabelecer normas, a gente está falando o quê? Das políticas públicas. É através dos conselhos que saem normalmente, que inicia uma política pública. Então, assim, se a gente tem saúde, educação, meio ambiente, e nada desses serviços estão realmente atingindo a população, está fazendo com que a demanda da população melhore, esse tipo de coisa, a gente vê o quê? Que não está funcionando as leis, não estão funcionando as regras que são atuais. Então são feitas o quê? A gente tem que mudar, a gente tem que criar novas regras. E essas novas regras são as políticas públicas. Então, normalmente, dentro de conselhos, é no momento que a gente vai refletir e pensar realmente em fazer a diferença na nossa sociedade. Então, não é simplesmente eu vou ter uma certificação para eu ter credibilidade. Eu vou ter uma certificação para eu ter credibilidade, mas também para mudar a sociedade. Então, a gente sempre tem que pensar que não é simplesmente esse contexto, eu vou ter certificação. É aquela coisa de também mudar, porque você tem que participar realmente dessas assembleias, dessas reuniões, para saber o que está acontecendo. Eu vejo muitas pessoas às vezes falar, mas não me adianta, eu vejo que criaram leis referentes a tal coisa, isso não vai fazer diferença na minha vida. Mas é aquela coisa, não vai fazer diferença na sua vida, mas tem várias pessoas da população que necessitam daquele serviço, que necessita daquele direito. Você pode não querer, você não pode fazer parte da sua vida, mas faz parte da vida daquelas pessoas. E quando você cria-se uma política pública, quando você cria-se uma lei, você pensa assim, não estou falando de 1% da população, entendeu? E mesmo que eu fale de 1% da população, eu vou criar, porque tem 1% da população que não está se sentindo bem, que não está, vamos dizer assim, não está adequada, não está conseguindo ser acolhida pela sociedade. Então, a lei vai ser feita. Então, a gente pensa sempre nesse contexto. Não é só ir na Assembleia e pegar a certificação, mas saber o que está acontecendo dentro desses conselhos. Porque muitos conselhos, como eu disse, vai rolar uma política pública e se você... não tem nada a ver. Por que aconteceu isso? Às vezes você pensa, eu só posso reclamar de algo que eu estive presente, que eu participei. E muitas pessoas reclamam porque não participam das coisas. Então, assim, vamos começar a participar, vamos começar a entender, vamos ver como estão as leis, o que está acontecendo, fiscalizar realmente esses serviços que, como eu disse, não está bom enquanto eu não uso.
tá bom enquanto eu não uso, mas quando eu vou usar não tá bom, aí eu vou reclamar. Então vamos começar a reclamar agora. Para você que não usa e para você que usa. Que é aquela coisa, a união faz a força. Ok? Quem pode se inscrever para receber a certificação do SEMAS? Então, pela resolução do SEMAS, Rio de Janeiro. Eu tô falando Rio de Janeiro, tá, gente? É só para, mais uma vez, colocar isso bem discriminado para vocês. Eu falo do Rio de Janeiro, então eu tô falando do SEMAS do Rio de Janeiro. Porém, a resolução que eu acabei de ler, que é a resolução 8.742 de 93, ela é nacional. Então, se você falar assim, eu tenho interesse de pegar esse certificado do SEMAS, de me inscrever no conselho, você pode ir no conselho do seu município, porque vai ter conselho lá em Salvador, vai ter conselho em Floripa, vai ter conselho em Curitiba, vai ter. Então, assim, é só você ir no seu conselho e você pedir e falar como se faz para escrever a minha instituição nesse conselho. É só isso. É nesse contexto, né? Vocês falarem, caramba, ela tá falando do Rio de Janeiro e não me serve de nada. Muitas coisas que eu vou falar aqui, eu tô falando geral. Como eu falei, essa lei, ela é geral, ela é nacional. Então, a sua instituição, ela tem que estar dentro dessa lei, ok? Então, assim, artigo único. Entende-se por entidades e organizações de assistência social aquelas que seus atos constitutivos definirem expressamente sua natureza, objetivos, missão e público, de acordo com a disposição da Lei número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, LOAS, e suas alterações. Então, assim, a gente está falando LOAS. Olha a lei. Então, assim, nacional. E o artigo 4. Para sua inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, SEMAS Rio de Janeiro, as entidades e organizações de assistência sociais abrigam-se no termo desta resolução as condições de ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Então, a gente acabou de dizer que a instituição, para se cadastrar no SEMAS, ela tem que estar registrada, ela tem que ter um CNPJ. Então, um CNPJ e ela tem que ser um projeto social, sim, ela tem que ser uma OSC, na verdade. Ela tem que estar no contexto de ser sem fins lucrativos, conforme o Código Civil brasileiro, devidamente constituído no município do Rio de Janeiro, respeitando o caput do artigo 9 da Lei Federal 8.742 de 93, a aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Então, o que ele está dizendo aqui? Que tudo que a instituição receber, ela tem que gastar, tá? Ela vai gastar na manutenção e no desenvolvimento das atividades do projeto. Ponto. Então, ele acabou de dizer, olha, gente, você tem que ter CNPJ, você não tem que ter, você é sem fins lucrativos e todo o dinheiro que você receber tem que gastar para as atividades do projeto. Ponto. Foi isso que ele falou. Então, a gente só pensa aí. Ele acabou de falar o que é uma OSC. Entendeu? O que é uma OSC? Por que tem um SEMAS? Então, a gente às vezes questiona por que vai ter um SEMAS, como eu acabei de dizer. A gente falou do geral, do contexto de não simplesmente pensar na certificação, mas pensar em estar fazendo a diferença e estar criando as políticas públicas para o desenvolvimento da sociedade. Mas agora a gente vai sair um pouco do desenvolvimento da sociedade e falar da nossa instituição. Por que eu tenho que ter um SEMAS dentro da minha instituição, dentro da minha organização? E aí é obrigatório. Então, assim, no contexto de obrigatório, é porque, até brinquei aqui, atenção, luvas, uso obrigatório. Se você é uma OSC, se você é uma associação, você trabalha com assistência, entendeu? Pessoas em vulnerabilidade, você está trabalhando com o desenvolvimento da pessoa. Se você trabalha com isso, aí você fala, não, tipo assim, nada a ver, Débora. Eu trabalho, mas eu não quero ser mais não tem nada a ver. Mas é obrigatório. Por que é obrigatório? Porque você faz um trabalho relacionado a isso. Então, assim, se esse trabalho é direcionado a essa área de atuação, por que não ter a certificação? Ele fica mais legalizado, ele tem mais credibilidade e aquela coisa. Você é obrigado a fazer um serviço de direito. Então, se você está fazendo aquele serviço, você faça conforme a lei. E aí, conforme a lei tem algo a mais. Entendeu? Não é só no contexto de, é obrigado. Não, é obrigado no sentido de você estar conforme a lei, não da obrigatoriedade, mas também para você estar, poxa,
eu faço trabalho social, legal. Mas se você tem o SEMAI, você vai saber as leis, você vai estar olhando a resolução X, a lei tal, porque você vai querer se encaixar e fazer o trabalho conforme aquela instituição, aquela certificação pequena, aquele conceito que pede. Então, assim, é muito melhor para você, nesse contexto da obrigatoriedade, no sentido de, se você é da área de educação, tem certificado da área de educação. Se você é da área de saúde, tem certificado da área de saúde. Se você trabalha com criança, tem certificação da área da criança. Entendeu? Porque, assim, é uma comprovação que o seu trabalho está sendo feito direito. Se aquele conselho te deu aquela certificação, é porque você está fazendo um trabalho direito. Então, assim, pensa nesse contexto da obrigatoriedade. Pensa na sua segurança como projeto. Outra coisa é a organização. O que é a organização? A organização é quando você fala... Peraí. Fone? A organização. O que é o sentido da organização? Porque quando você tem a certificação, essa certificação é anual aqui no Rio de Janeiro. Então você vai se organizar para você depois, no final, responder, tipo, no ano seguinte, o que você fez, como você fez, o que você fez, para que você fez, quando você fez. Você se organiza melhor para você estar fazendo esse relatório, para você pegar a renovação desse certificado. Então você acaba se organizando mais, você começa a ter um foco no seu projeto, você começa a organizar a instituição no sentido de quais são as atividades, se realmente as atividades estão direcionadas para a área de assistência, ou se ela está mais para a área de saúde, porque aí você não se perde no sentido de assistência, saúde ou educação. O que eu estou fazendo? Eu tenho que fazer X, Y e Z. Quando eu tenho que fazer? Para que eu vou fazer? Você não vai fazer isso. Você vai pensar o quê? Eu tenho que fazer assim, assim, assim. Por quê? Porque no final do ano, no começo do ano, eu tenho que dar esse documento aqui para tirar meu certificado novamente, para renovar o meu certificado. Então você acaba se organizando durante o ano todo para você pegar essa certificação novamente. E essa organização faz com que você acabe planejando melhor o teu projeto, acaba organizando muito melhor o projeto. E aí você realmente, como diz o desenho, você pensa nos seus gastos, você pensa no número de jovens, número de idosos, resultados mesmo do seu projeto. Você vai ver a rotatividade dos seus voluntários, dos seus profissionais. Então, assim, você vai se organizar muito mais do que simplesmente falar, não tem certificação, não vai fazer problema nenhum. Mas o sentido de ter a certificação é você pelo menos ter uma organização de que eu vou ter que fazer a renovação, eu tenho que me organizar para fazer a renovação. E essa renovação acaba me organizando, me obrigando, na verdade, a me organizar para ter a certificação. Então, isso é muito bom. É a fiscalização. Fiscalização é a mesma coisa da organização e da obrigatoriedade. Por que é um conjunto? Porque quando você fala, eu tenho um certificado, eu estou dizendo que aquele conselho disse que eu estou apta a fazer essa atividade. E se o conselho falou que eu estou apta, ele também vai me vistoriar e vai falar, realmente, você está fazendo do jeito que você falou aqui nesse documento. Então, assim, muita gente fala assim, mas eu nunca recebia visita do SEMAI na minha instituição. Só que essa visita do SEMAI na sua instituição, às vezes, não é nem pelo próprio SEMAI, é por outras entidades. Então, assim, num belo dia, estava lá no projeto, fazendo o que eu tenho que fazer, escrevendo e-mail, fazendo certificações, essas coisas todas, falando como voluntário. E aí chegou uma pessoa que trabalhava no CRAS. E aí a menina veio perguntar, assistente social, e como eu disse, minha formação não é assistência social, tá? E aí ela chegou e falou, poxa, eu sou fulana de tal, a nossa assistente social não tinha ido no dia. E aí ela pegou todas as informações, perguntou tudo sobre o projeto, eu falei, dei todas as informações que tu tá dentro do projeto, você tem que saber o que está acontecendo dentro do seu projeto. Claro que tem coisas que eu não sabia, porque estava na área da assistente social, então eu não sabia o que estava acontecendo com os atendidos, que era uma coisa pessoal, uma coisa sigilosa em relação ao atendimento. Mas o contexto geral, assim, quantas crianças, tipo de atendimento, qual é o nosso objetivo, uma média do nosso gasto, isso eu sabia, porque toda a instituição em si sabia disso. E aí, a moça do CRAS, assistente social, foi lá perguntar se a gente poderia fazer uma parceria com o CRAS, esse tipo de coisa. Só que aí, o que aconteceu?
O CRAS, na verdade, foi encaminhado pela o SEMAS. Então, assim, o SEMAS pediu para o CRAS ir lá. Então, o serviço do CRAS, na verdade, naquele momento, era fiscalizar a nossa instituição, para ver se o que a gente estava fazendo estava compatível com o relatório que eles tinham do SEMAS. Então, praticamente foi uma fiscalização. Só que não foi assim, olha, foi gente do SEMAS que mandou, que está aqui, toma aqui a carteirinha. Não foi isso. Mas o que? O SEMAS, aquele contexto do CRAS, do CRES, como eles estão todos ligados praticamente, o que eles falaram? Olha só, tem um projeto X que trabalha com isso, 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 você dá uma olhada, vê se realmente eles fazem essa atividade. Se fazem essa atividade, vocês podem fazer uma parceria com eles. E foi feito isso. A instituição do CRAS foi lá, conversou com a gente, disse que dei toda a explicação, mas para entrar a fundo em relação a isso, tinha que falar com a nossa profissional. Marcamos uma outra reunião, a assistente social, e conversaram, pediram, fizeram toda a proposta, fizeram um baita de um relatório com o nome de criança, dados, estatística. A gente fez um relatório enorme para eles, a pedido deles, mas aquela coisa, o SEMAS que indicou, o SEMAS pediu para eles darem uma passada lá para ver se realmente o que estava sendo feito correspondia com o relatório que a gente tinha passado para eles no ano, né, corrente. E aí o que acontece? Isso faz o quê? Isso faz com que o nosso trabalho seja visto como qualidade, como um trabalho correto pela entidade, pelo próprio conselho. E naquele contexto, a região ali onde a gente estava localizada, aquela parceria fazia com que as pessoas que estavam no nosso projeto, que moravam na região, poderiam ir no CRAS para pedir informação, para ter mais assistência, para saber sobre os projetos, as políticas, né, os programas que tem do governo, indicado para essas pessoas. Então, assim, isso foi uma coisa muito interessante. Claro que dentro do nosso projeto, a assistente social já fazia esse encaminhamento, não um encaminhamento, mas direcionava, ó, você tem que fazer isso, você tem que procurar aquilo. Às vezes as pessoas não iam, mas pelo menos a parceria que a gente teve com aquele CRAS fazia com que as pessoas da nossa região ali, as pessoas que participavam do nosso projeto, elas já estavam direcionadas para aquele CRAS, elas já saíam dali com a informação, já com cadastro, já tudo direitinho. Então a parceria foi feita, foi muito boa, mas como eu disse, através do próprio SEMAS que indicou esse CRAS para ir na nossa instituição e comprovar que realmente o nosso trabalho estava sendo feito daquela forma. Porque o que elas tinham era um relatório que foi direcionado do SEMAS para eles, onde sabia nossa sede, todo o nosso espaço físico, sabia de tudo nosso. Então, assim, se não foi a gente que mandou, quem foi o próprio conselho. Então, essa coisa assim de fiscalização é muito legal, porque a gente entende que o nosso trabalho está sendo feito, ele tem que ser feito da forma correta, porque vai vir alguém para ver realmente se a gente está fazendo aquilo que a gente colocou no papel e assinou dizendo eu faço isso. Isso é muito interessante. Foco. O que é esse foco? Como eu disse, se o nosso trabalho é de assistência, se a gente está trabalhando com pessoas em vulnerabilidade, se a gente está falando de acolhimento, se a gente está falando de fortalecimento de vínculo, será que o nosso trabalho faz isso? Se eu estou dizendo que eu trabalho com mulheres, que eu estou falando de empoderamento, será que meu trabalho é esse? Se eu chego e coloco no meu estatuto, que o meu objetivo é esse, o que acontece? Eu tenho que falar que eu estou cumprindo isso. E o SEMAS, ele faz isso. Porque eu lembro que teve um ano, se eu não me engano, foi 2017 ou 2018, que a gente tinha aquela coisa. Tudo é vinculado. Como eu falei, o SEMAS é Conselho Municipal, aí você vem no SENAS, que é nacional, você chega no SEBRAS. Então é tudo uma coisa que vai subindo, são uma escadinha. E aí o que acontece? A gente teve a nossa perda da nossa certificação. E essa perda da certificação foi o quê? A forma como que a gente escreveu o nosso relatório. E da forma que a gente escreveu o nosso relatório, a gente dizia que a gente trabalhava com crianças na área do desenvolvimento, porém na parte de dar medicamento. E o que aconteceu? O que eles entenderam com a nossa escrita? Que a gente estava trabalhando na área de saúde e não na área de assistência. Porque a forma com que a gente escreveu fez aquela ambiguidade de informação, e aquela informação eles fizeram o quê? Eu vou entender desta forma, como eles também poderiam entender de outra forma, mas eles entenderam daquela forma que acabou fazendo com que a gente perdesse essa certificação.
Claro que a gente não é que a gente perdeu a certificação, a gente entrou com recurso e conseguimos a certificação novamente. Mas assim, a gente teve que ir para uma reunião, mostrar nossos documentos, mostrar qual era a nossa porcentagem, porque assim, o foco, apesar da gente entregar medicamento, leite, complementos alimentares direcionado para a saúde da criança, a gente tinha todo um trabalho da assistência, que era o trabalho com a psicóloga, o trabalho com a assistente social, as reuniões socioeducativas, o convívio, o fortalecimento. Então a gente tinha todo um trabalho que não era só envolvimento do entregar benefícios direcionados para a saúde da criança. Entendeu? Só que, quando você fala em foco, ele diz o quê? Você pode trabalhar com educação, você pode trabalhar com saúde, você pode trabalhar com assistência. Mas, qual é o seu foco principal? Se dentro do meu projeto eu trabalho com esses três pilares, o meu foco principal, o meu maior foco, 60% do meu projeto tem que ser direcionado para a área de assistência. Mesmo que eu tenha 20 de saúde e 20 de educação. Mas o trabalho todo tem que estar direcionado à assistência. E foi naquele momento que a gente pontuou muito a saúde. E aí a nossa certificação caiu por terra e a gente meio que perdeu. Mas a gente fez o quê? Pedimos o recurso e voltou esse certificado. Mas aí, o que acontece? O nosso foco foi esse. Esse foco foi, gente, será que eu trabalho com o quê? É isso que eu falo. Se você trabalha, eu sempre digo do projeto Débora Quero Ser Feliz. E o projeto Débora Quero Ser Feliz, ele trabalha com a parte educacional, mas com a parte de assistência. Mas ele foca muito em educação. E quando eu falo foco muito em educação, eu já não posso pegar o SEMAS. Eu tô falando de educação. Entendeu? Mas aí a gente focou o quê? Não, a gente trabalha com a educação, mas a gente também trabalha com a parte da interação, o desenvolvimento da criança, a parte do vínculo, que a gente chama os pais, a gente acaba trazendo essa criança para o desenvolvimento, esse pai vir para ver a peça teatral, esse pai participar dos encontros, esses pais vir participar das reuniões socioeducativas para eles entenderem como está a criança, participar do psicólogo, porque às vezes a criança tem um problema familiar, não tira nota boa, ou problemas particulares fazem com que a criança tenha outro tipo de atitude. Então foca muito também na parte da assistência mesmo, junto com a criança. Mas assim mesmo, qual dos dois? Entendeu? Qual dos dois focos? Como você vai escrever o seu projeto, que vai direcionar ou é saúde, ou é assistência ou é educação? Entendeu? Então a gente traz o quê? Quando a gente faz uma certificação, ele foca, gente, olha só, o teu trabalho é esse. Vulnerabilidade, empoderamento feminino, vínculo, entendeu? Fortalecimento de vínculo. Se você for trazendo essa linha, realmente o seu foco é assistência. E aí é isso que a gente fala, o foco da instituição, você não vai se perder. Agora eu vou dar cesta básica. Pode dar. Mas o teu foco não é dar cesta básica, não é dar leite. O teu foco é fazer o quê? É fazer com que essa pessoa tenha desenvolvimento para se comportar direito, para que ela consiga retornar à sociedade, entendeu? Não é só da cesta básica. A cesta básica e da leite é assistencialismo, não é um trabalho de assistência social. Então a gente tem muito isso em relação ao foco. Então a gente tem que entender realmente qual é o foco do projeto e a certificação faz isso. É isso que você faz? Não é assistencialismo. Ou é assistencialismo. E aí quando você escreve a documentação para fazer essa inscrição, eles mesmos vão falar para você ali, não, seu trabalho é totalmente assistencialista, não é de assistência social, ou seu trabalho não é de assistência social, ele é de educação, ou ele é de saúde. Você acaba vendo o foco realmente do projeto, e a certificação ela vai te dizer muito isso. Outra coisa são os recursos. E aí quando eu falo de recursos, é assim, cara, realmente tem a ver com recursos, Débora? Tem a ver com recursos. Como eu disse para vocês, eu disse em relação à certificação do SEMAS, que a certificação do SEMAS, o que faz? Faz aquela coisa, a subida da escada. Se você tem o SEMAS, você acaba tendo cadastro no SENAS, você tendo o cadastro na SENAS, você pede a certificação do SEBAS, aí você tem a certificação do SEBAS, aí você começa a ter o recurso, e esse negócio de ter recurso, gente, é no sentido de deixar de gastar. Se eu tenho profissionais que são CLT na minha instituição, eu tenho uma parte relacionada a patrimonial, que está dentro do SEBAS. Então, é aquela coisa, a gente vai subindo. E como eu disse, se você tem a certificação do SEMAS, a gente tem aquela coisa, vou pensar em fazer o
fundo, vou pensar em participar do imposto de renda, vou pensar em participar em como se fala, incentivos. E aí a gente pensa, não estou falando do SEMAS, mas eu estou te falando de outras certificações que vão fazer com que você tenha essa pegada também em relação a recursos. E como eu disse, quanto mais certificações você tenha, claro que é no sentido, nesses todos anteriores que eu falei, tá indo nas assembleias, falar sobre o desenvolvimento da sociedade, criar políticas públicas, que é um foco muito grande, além de você ter a certificação do ter a credibilidade, estar mais organizado, para realmente ficar compatível a esse conselho. O recurso vem no sentido de credibilidade. Se você vai entrar numa empresa, vai fazer uma parceria, além dele pedir toda a parte fiscal, claro, a certificação no sentido de certidão negativa não sei de que, certidão negativa não sei de que, ele pode pedir tudo isso. Balanço, como se diz, sua ata, seu estatuto. Mas quando você pode, olha, eu tenho uma certificação X, eu tenho a certificação Y, eu tenho a certificação W, ele fala o quê? Poxa, realmente, essa instituição, ela está bem legalizada, ela está bem constituída, ela está participando no contexto social desses conselhos para estar realmente melhorando. Então, assim, ela está envolvida com essa coisa de terceiro setor, ela está envolvida realmente para mudanças do projeto, ela quer o desenvolvimento dos seus beneficiários e acaba fazendo o quê? Você ganha recursos. Então a gente tem que sempre pensar que, claro, dei todas as coisas em cima e a gente chegou até a chegada do recurso. E como eu disse, temos as certificações que a gente vai falar na frente, a gente também tem muito isso quando a gente fala dos incentivos que acabam trazendo dentro das certificações. Quando você pensa, quero doar meu imposto de renda, e aí o imposto de renda você pode mandar pro Conselho do Idoso, Conselho da Criança, e aí a gente pensa sempre que você tendo esse tipo de certificações, você acaba pegando as outras certificações. Então a gente tem que sempre trabalhar nesse pensamento de oportunidades de dar credibilidade na nossa instituição, que certificação dá credibilidade, e também no sentido de captar recursos também. E aí eu como faço a inscrição do SEMAS? Aí a gente vai pensar como a gente faz. Então assim, requerimento. Aí eu trouxe um requerimento para vocês aqui, peraí. Olha nosso requerimento. Como eu disse, Rio de Janeiro, tá, gente? Aí ele bota aqui, senhor presidente do conselho, estou solicitando anual até abril. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, não sei em outros estados, em outros municípios, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem a nossa capacitação. Então, a capacitação começou já aqui no SEMAS, que isso é muito legal, porque como foi mudado a lei em 2014, teve uma nova regulação, e a gente também teve um Mirosh, essas coisas todas, então foi mudando algumas coisas. Então eles começaram a fazer a capacitação das entidades. E aí eles fazem a capacitação e a gente também faz a entrega dos lotes. Entidade X, entidade Y, entrega dos lotes. Então eles normalmente têm capacitação em janeiro, fevereiro, março e abril. A gente tem que fechar e entregar todas as documentações. Então tem as capacitações do grupo 1, entrega em janeiro, tem capacitação do pessoal de fevereiro, não, começa em fevereiro, março e abril, são 3 lotes, se eu não me engano, com essa capacitação. E aí, o último mês para a gente entregar realmente essa documentação para não perder é no dia 30 de abril. Então você pode participar da capacitação, mas tem que entregar até dia 30 de abril a documentação solicitada por eles. E aí tem a pessoal que faz a inscrição, que vai tentar pegar a certificação, e o pessoal que vai fazer a regularidade do anual, que como eu disse, ela anualmente você tem que pedir essa certificação, apesar de você estar inscrito. É aquela coisa, eles vão ver se você está, o foco continua o mesmo. Como eu disse, a gente tem a instituição, a gente tem os objetivos no nosso estatuto, mas acaba com a demanda, dependendo do que está acontecendo na nossa região, no espaço onde a gente está fazendo o nosso trabalho, muda a demanda e a gente acaba mudando também o projeto. E a gente sai realmente do contexto
daquela linha, daquele conselho. Então, assim, tu tá fazendo uma coisa, trabalha com crianças, de repente você não trabalha mais com crianças, você viu que a demanda agora são as mães, aí você começa a trabalhar com as mães, ou você viu que aquele público mudou totalmente, você já não trabalha mais com, continua com a educação, mas mudou totalmente o foco, agora tá trabalhando com cultura e não sei o que. Então você acaba mudando os seus focos e eles fazem o quê? Todo ano você tem que me mandar um relatório, porque eu vou ver se realmente vocês continuam no nosso conselho. E no ano de 2018 foi o que aconteceu. Muitas pessoas estavam no conselho do SEMAS, que era da saúde, que era da educação. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha uma base de quase 2.000 instituições. E no final de 2018 tinha umas 400 e poucas. Por quê? Porque as pessoas estavam totalmente fora das suas áreas de atuação. Tinha muita gente da saúde e da educação dentro do próprio SEMAS que trabalha com assistência. Então, assim, vamos voltar aqui. Aqui é o nosso requerimento. Aí fala quem sou eu estou pedindo requerimento, aí pede nome da entidade, CNPJ, Código Nacional de... Ele fala do CNPJ, o que é o teu CNPJ, ele está dizendo aqui, que aí é o Código Nacional de Atividade Econômica, data, endereço, e aqui atividades principal desenvolvimento. Aí, bem interessante, como eu disse, ele já coloca assim, ó, se você não sabe da lei, vê se você se encaixa nisso aqui, tá? Aí ele colocou a lei pra gente ver também se a gente se encaixa nessas atividades do SEMAS. Ele coloca atendimento, assessoramento, defesa de direito. Então, a lei mesmo, a resolução, ele fala o que são as características dessas entidades e qual o trabalho que a instituição faz, qual área que ela está direcionada. E como eu disse, aqui, olha que interessante, ele vai falando para você o que é o que. Aí aqui o CNDCA, que é o Estatuto que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, aqui é do idoso, esse aqui é do alimento e nutrição, uma coisa assim. E ele pergunta se você tem essa inscrição nesses outros conselhos. E é legal porque, assim como eu disse, você pode trabalhar com criança, mas na área de assistência. Você pode trabalhar com o idoso, mas na área de assistência. Você pode trabalhar com alimentação, mas na área de assistência. Então, isso acaba criando mais credibilidade e aquela coisa, o conselho está um junto com o outro, eles não estão separados. Quando você acaba se inscrevendo em um, você vai pedir no outro, aí ele vai ver, tá escrita já nesse conselho, pô, show de bola, então já tô dando uma segurada nele, já tô mais, entendeu? Isso faz com que você fique mais segura, porque como eu disse, eles estão todos alinhados, eles estão juntos, é uma teia, né? Então eles se conhecem, eles estão grudados um no outro, é uma teia realmente. E aqui ele pergunta se você está falando qual tipo de projetos que você faz, projeto, programa, relação, e aqui mais uma vez, aqui vem os dados, né, da presidente, que é os dados legais do representante legal, é a pessoa que está assinando tudo da instituição. Então, assim, na sua ata está dizendo que tem um presidente, está dizendo que tem um vice-presidente, então são eles que você vai botar os dados dessas pessoas aqui. Informações adicionais se você tiver. E aí a gente volta aqui. Voltando. Estatuto social, como eu disse, estatuto devidamente registrado no registro civil de pessoa jurídica. Então, assim, você tem que ter um CNPJ. Desculpa, você tem que ter um CNPJ. Ata de eleição vamos falar, ata de eleição, né? Nem um CNPJ, porque aqui você tem que estar legalizado, vamos dizer assim. Ata de eleição da atual diretoria, aqui mais uma vez tem que estar registrado. CNPJ atualizado, esse CNPJ atualizado você consegue tirar pelo site, então tudo certinho. Relatório de atividade, como eu falei, relatório de atividade, no sentido da organização, tá aqui. No relatório de atividade, a gente vai entrar aqui no relatório de atividade do ano anterior do seu pedido de inscrição e plano de ação do ano vigente da inscrição. Então, o que ele está te pedindo? O que você fez em 2019 e o que você planeja fazer em 2020. Então, assim, planejamento. Se você não tiver feito nada, se você acha que tudo vamos ver como vai ficar, ele vai falar, cara, nada a ver. E como eu disse, as pessoas realmente elas vão estar olhando o seu documento. Quando eu fiz a gente participou, quase perdeu a certificação, a gente tinha uma pasta grossona assim, gente, muito grossa. E a menina pegou e estava tudo riscado, dizendo assim, ano de 2000 e tanto, isso aqui não foi feito. Ano de não sei quando, isso aqui também foi feito. Riscado assim, esse relatório. E assim, o documento, realmente alguém analisou.
Não foi assim, eu entreguei, ganhei a certificação, não. As pessoas analisam, tem carimbo. Então, assim, não adianta você falar assim, esse ano eu vou fazer isso, isso, isso. Como eu disse, o documento é para ser entregue em abril. Se o documento é para ser entregue em abril, você já pensou o que você vai fazer durante o ano todo. Entendeu? Por isso que eu sempre falo, a gente tem que ter planejamento do nosso projeto. E as pessoas não pensam nisso, as pessoas falam, não, tudo vai dar certo. Sempre deu. E quando a gente pega, como eu falei, quando a gente vai pedir essas entidades a certificação, a inscrição nesses conselhos, eles fazem o quê? Eu quero uma instituição organizada. Não vem pra cá porque aqui não é bagunça não. Eu quero que você esteja aqui, direitinho, seguindo a linha, para ser igual a todas aqui, porque depois não vem reclamar e falando que você não consegue fazer nada, você não está igual a todo mundo. Não é naquele sentido de estar igual a todo mundo, que nem todo mundo é igual, mas no sentido de estar dentro das regras. É isso que eu estou falando. É isso que eles falam. Poxa, se você quer o certificado, se você quer a inscrição no conselho, esteja dentro das regras que a gente colocou aqui. Porque se tem 90 pessoas na regra, por que vem você fazer bagunça e falar que tem que ser diferente? Não. A gente colocou aqui, foi feito desse jeito, todo mundo concordou, então você tem que, se você quer, esteja na regra do nosso conselho. E é isso que eu falo. Por isso que a gente acaba se organizando. Porque eles vão vistoriar, vão fazer sim a fiscalização, eles vão sim olhar a documentação que você faz. Então, como eu disse, eu também tirei aqui para vocês o relatório. E aqui é o relatório de atividade, como eu disse, do ano anterior. Aí pergunta novamente, característica da entidade, bota a lei para dizer qual que você é, modalidade oferecida de serviço, aí coloca aqui para atendimento, serviço de proteção básica, aí como eu falei, atendimento, proteção básica, isso tudo está dentro da lei, aqui resolução do SEMAI, 2009, ele explica você que lei é essa, ele diz qual é a lei, é um documento que vai dizer discriminado o que é o que, e assim, isso é uma coisa, ele mudou essa documentação, como eu falei, estão fazendo muita capacitação para a gente entender melhor esse documento. Como eu disse, eu trabalho mais de 8 anos dentro de organizações da sociedade civil. E durante esses 8 anos, eu só vi o documento mudar 2 vezes. Na verdade, eu só vi o documento mudar uma vez. Quando eu entrei, o documento era 1. Em 2017, o documento mudou totalmente, como eu disse. A Miroski, as novas regras, o que aconteceu? Eles mudaram, colocaram uma coisa mais profissional, colocaram uma coisa mais específica. Porque a pessoa falava assim, só isso. E ficava muito abrangente. Eles fizeram aqui, vamos colocar uma coisa bem específica, porque eu quero saber o que realmente você faz. E mesmo que você fale assim, poxa, mas a lei é de 2009, nossa, a lei é de 2011. As leis são antigas sim, mas é aquela coisa, as pessoas não tinham conhecimento dessas leis. É isso que eu falo, as pessoas não têm conhecimento das leis. Por isso que eu digo que se você faz um trabalho de assistência dentro do seu projeto social, de assistência social, não adianta você falar assim, não tem um profissional de assistência social. Porque quem vai fazer isso aqui pra você? Entendeu? Não dá pra você chegar e falar assim, não, eu não tenho assistente social. Mas quem vai preencher isso? Quem é a sua equipe que vai preencher um documento desse se você não tem conhecimento? Aí eu posso falar, você pode estar perguntando, mas você também não é assistente social? Não. Mas eu fazia o quê? Eu tinha todo o meu trabalho de estar preenchendo junto com a profissional. Eu botava todo o relatório direcionado valores, como se diz, o que as pessoas receberam, e ela colocava toda a parte técnica dela. Mas aqui era conhecimento das duas. O que eu tinha que estar falando, eu tinha que estar junto com o que ela estava falando também. Então, aquela coisa coisa de obrigatoriedade de você aprender uma coisa que é necessário para você. Então, assim, eu sei todas as leis? Claro que eu não sei todas as leis. Eu vou pesquisando sempre. Ela com certeza sabe, o assistente social com certeza sabe. Mas, assim, sempre pesquisando para ver se realmente meu trabalho está ali. Porque se você olha assim e fala, serviço de prestação básica, eu faço isso aqui. Mas o que é isso? Serviço de fortalecimento de vínculo, com certeza eu faço isso aqui. Serviço de proteção básica no domicílio da pessoa com deficiência. Eu trabalho com pessoas com deficiência. E aí quando você vai ver, você trabalha, mas você não tem essa coisa de ter uma proteção social básica. Porque a proteção básica não é aquilo que você acha que é. E aí quando vai ter uma fiscalização, quando você continua preenchendo o relatório, o próprio conselho fala, cara, ele não está fazendo isso, ele está totalmente perdido. E aí foi isso que eles começaram a fazer a capacitação das pessoas. Porque as pessoas não sabiam o que era feito realmente no seu projeto. E aí eles começaram
peneirar e realmente a deixar bem específico para as pessoas serem meio que nem obrigadas, mas eu acho que é bem legal mesmo você ser obrigada a saber, a conhecer pelo menos a sua área de atuação. E isso acaba sendo uma coisa muito interessante. E aí você vai respondendo todo o seu trabalho, o que você faz no seu projeto, todo direcionado à parte de assistência social mesmo, pela profissional. E aqui começa, como eu disse, o que eu preenchia sem a assistente social, que era a finalidade estatutária. O que o projeto faz? O que está escrito no seu estatuto? Os objetivos. Qual é o objetivo do projeto? Com quem ele trabalha? Entendeu? Ah, trabalha em vulnerabilidade, com mulheres que sofrem violência doméstica, pessoas com deficiência para entrar no mercado de trabalho. E aí você vai dizer o que está dentro do seu CNPJ, objetivo, finalidade estatutária, origem dos recursos. Aí aqui você vai dizer, olha, eu faço eventos, eu vendo produtos, editais, pessoas físicas, pessoas jurídicas, infraestrutura do projeto. E é aquela coisa, onde você está localizado, como que é o local que está havendo as atividades. São 10 salas, dessas 10 salas tem uma recepção, tem uma sala do psicólogo, tem uma cozinha, tem 3 banheiros, é um pátio, tem 3 andares. Você vai falar como é a estrutura do seu projeto, como é aquele local onde faz as atividades das suas instituições. Identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefícios assistenciais, informando exclusivamente. Aí, como eu falei, projeto Débora Quero Ser Feliz, ele vai botar quem é o público, crianças e jovens, de 9 a 23 anos, capacidade de atendimento, a gente atende 100 crianças, mas a gente vai falar 100 crianças, que a gente tem projeto 1, 2 e 3, são 3 áreas de atuação desse projeto X, vai botar lá, música, hip hop, a gente vai botar todas as atividades que a gente vai fazer no projeto e vai dizendo, são crianças, idade, dá para ter 10 crianças, dá para ter 20, recursos que a gente bota, vai botando todos os recursos, vai falando tudo do seu projeto. A endereço, onde está localizado. Aí mesmo que você fale assim, mas meu projeto eu faço na igreja, eu faço em tal lugar, você vai botar. Igreja tal lugar, a gente faz atividade X, de segunda a terça, igreja tal, e escola, tal, a gente faz atividade tal e tal. Porque aí ele vai saber que as atividades são itinerantes, as atividades não são dentro do projeto, entendeu? Ele vai saber o que está acontecendo ali, porque se acontecer qualquer coisa, ele sabe aonde que ele vai. Ele sabe o que o seu projeto está fazendo. Porque às vezes ele, como eu disse, a gente às vezes não bota nada, como que ele vai fiscalizar você? Como que ele vai saber o que você faz se você não diz nada para ele? Então ele pede as informações para você. Aí demais informações que estejam complementares e que não foram contempladas nos itens acima. Aí você pode falar, passeios não sei aonde, porque não tem nada a ver com as atividades. A gente faz passeios, festas, doação de cesta básica, porque isso não tem a ver com a assistência social. Entendeu? O nosso projeto é dar aula, participar de música, participar da assistência social, participar com a psicóloga, atividade em grupo, terapia em grupo, é isso. Fora a parte da cesta básica, fazer passeios culturais, entendeu? Isso é outras coisas que a gente faz no projeto, dar leite para essas crianças. Então a gente bota todas as informações, porque é o quê? É um complemento, são itens que a gente dá a mais no projeto, não é o nosso trabalho em si, entendeu? E aqui é o relatório de ação. O que eu vou fazer? A mesma coisa em cima, a gente pode mudar, se a gente achou que o nosso trabalho ampliou, se a gente viu uma demanda, a gente pode colocar aqui que mudou o trabalho, senão a gente continua da mesma forma que a gente preencheu o relatório de atividade. E a gente vai falar as mesmas coisas. Mesma coisa que vocês notarem aqui, é igualzinho, só que aquele igualzinho que eu falo é o quê? O que eu pretendo fazer? Aqui eu posso dizer que a minha atividade no ano passado, a gente não tinha reuniões com as mães. Então esse ano a gente está tendo reuniões com as mães, porque a gente fez o quê? A gente viu a demanda, então a gente agora está tendo reuniões com as mães. A gente viu uma demanda de um trabalho de geração de renda com essas mães, que a gente viu que as mães estavam pedindo, então a gente vai implementar a partir de fevereiro esse trabalho com essas mulheres. Então são coisas que a gente já vai colocar no nosso relatório que já estão para ser planejadas, ou já estão planejadas para o ano de 2020. Aí, como eu disse, planejamento. Claro que você pode botar assim, poxa, no relatório do ano que vem que você implementou isso,
mas você já sabe que você pensa nisso, você já sabe que vai acontecer isso no seu projeto. Por isso que eu falo, abril. Se ele quer documento para abril, a gente já fez um planejamento de janeiro e fevereiro. A gente já viu quais foram as necessidades que a gente teve no ano passado, que a gente vai tentar implementar no ano de 2020. Isso que a gente fala, a gente tem que ter planejamento. E esse planejamento faz o quê? Como eu disse, a organização de ter a certificação. Essa organização faz a gente começar a planejar as coisas antecipadas do nosso projeto. Então, se organizar, ter mais credibilidade, ter mais recursos. Isso tudo envolve o querer ter uma certificação. A gente está mais organizado. E como eu disse, relatório de atividades, eles pediram para você fazer isso. E aí quando você pensa, agora eu vou falar com um patrocinador, vou falar com um parceiro, as informações que eu achava que eu não tinha, eu tenho porque eu pedi em cima desse relatório de atividade, em cima de um relatório de um plano de ação, que eu planejo fazer essas atividades, mas não tem dinheiro. Então, vou planejar, acima dessas atividades, uma coisa para achar um patrocinador para fazer isso que eu quero. É isso que a gente fala. Essas certificações, olha quantas coisas boas que as certificações trazem. Faz a gente pensar, faz a gente tentar correr atrás em coisas que a gente nem imaginava, porque a gente estava ali ocioso, assim, não estava fazendo nada no nosso projeto, só queria pensar em recursos. E você ter a certificação te traz tantos benefícios que às vezes você fala, caramba, é um trabalhinho chato, hein? Mas olha quantos benefícios que a gente acabou de falar que traz fazer uma certificação do seu projeto. E aí, a gente vê aqui, a gente falou do plano de ação e do plano de atividade, aí fala aqui para você ter essa certificação que você precisa, no caso de sede e entidade ser de outro município, para apresentar a inscrição municipal da ciência social do local, origem e cópia. E por último, que é o oitavo, no caso de OCIP, a apresentação de certidão de regularidade atualizado emitido pelo Ministério da Justiça, onde conste a apresentação de contas anual da entidade. Olha aí, já pediu a prestação de contas da entidade em conformidade à portaria CNJ número 8.000, número 8, de 4 de abril de 2007, original e cópia de todas as folhas. Então, assim, olha como ele fala. Você quer o requerimento? Eu quero essas documentações aqui. Ó. Você está capacitado? Você tem capacidade de me mostrar todas essas documentações? Você se organizou para me mostrar isso aqui? Ó? Então, olha só que legal, gente. A gente ter esse processo de querer algo, mas a gente precisa se organizar, a gente precisa se planejar para ter aquilo. E aí, como eu falo, certificação ela te dá muito além daquela credibilidade. Ela te dá conhecimento a mais dessas leis, que às vezes, não sei se vocês conheciam, mas vocês passam a conhecer, vocês passam a entender melhor o seu projeto, vocês passam a ter foco no seu projeto e vocês começam a valorizar realmente o que um conselho faz. Então, gente, espero que vocês tenham entendido, gostado aí do C+. Como eu disse, eu falei do Rio de Janeiro, mas a gente coloquei aqui para vocês que a lei, a resolução que é nacional. E se vocês tiverem interesse de ter o C+, a certificação do C+, na sua instituição, no seu projeto, e como eu disse, o projeto tem que estar legalizado, vocês podem estar entrando no Google, né, e procurar onde vocês tiram essa certificação no município de vocês. Que, como eu disse, vocês vão se organizar muito mais para vocês terem essa renovação da certificação, e essa renovação faz com que vocês se organizem no projeto num todo e se planejem muito mais para fazer outras coisas além de ter essa certificação. Gente, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.